Vamos lá, galerinha, a gente vai começar aqui nossa aula sobre a anatomia do cerebelo e falar dos seus principais pontos que a gente precisa saber, né, para entender a anatomia desse órgão do nosso corpo, certo? A gente precisa a questão de localizar, saber suas conexões, saber onde que o cerebelo ele tem sua posição anatômica, onde que ele se conecta, certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o cerebelo ele está situado na parte posterior do crânio, certo? Se eu colocar aqui, ó, ativar aqui o esqueleto, a gente vê que é a parte posterior que temos o nosso cerebelo, certo? E ele aqui ele faz conexões com outras estruturas anatômicas também, muito importante, certo? Aqui a gente vai falar da hipófise, aqui a gente consegue falar do hipotálamo, certo? A gente vai falar aqui também do hipotálamo. Então, assim, existem diversas estruturas importantes que estão próximas ao cerebelo. Porém, iremos falar agora de cara de cerebelo, certo? Então, lembrar que o cerebelo está situado na parte posterior do crânio, ele está abaixo do cérebro e a gente fala também que ele tem uma relação dorsal em relação ao tronco encefálico. Então, ele tem uma relação dorsal, ele está mais dorsalmente quando se fala a comparar ele com o tronco encefálico, certo? Não só com o tronco encefálico, mas a gente fala também da fossa cerebelar e do osso occipital. Então ele está dorsalmente, se falar ventralmente, se falar outros nomes está errado, é dorsalmente, certo? Ao osso occipital e ao tronco encefálico, certo? E aí a gente tem que entender que a posição do cerebelo ela é muito estratégica quando se compara ao nosso corpo em si. Por quê, meu senhor? Porque a posição dele acaba meio que formando o que a gente chama de teto do quarto ventrículo, certo? Porque o quarto ventrículo, pessoal, é um espaço que ele é preenchido por quê? A gente sabe que é preenchido por LCR, pelo líquido cérebro-espinhal, líquido cefalo-raquidiano, que vai circular entre o quê? As meninges, que é outro tema de nossa aula, certo? Então, a grande parte e função que a gente fala de posição do cerebelo é dizer que sua posição é estratégica porque ela forma o quarto ventrículo, certo? Que é um espaço preenchido por líquido. Isso você já sabe, certo? E aí, essa questão de formar o teto do quarto ventrículo, a gente fala também de outra região que a gente chama que é a tenda do cerebelo. Que é a tenda do cerebelo, ele é como se fosse uma parte da dura mater. E essa tenda do cerebelo, ele separa o lobo occipital do cérebro, sabe? Então, a gente vai ver também essa posição aqui muito importante também, certo? E aí, a gente tem que se ligar ao seguinte, pessoal, agora sim, falando mesmo, coisas que podem cair na prova em relação à anatomia, que é o seguinte, o cerebelo, ele se conecta ao tronco encefálico, certo? E aí, existe três pares de pedúnculos que vão estar conectados ao tronco encefálico. Então, o cerebelo se conecta, certo? Para se ficar firmado no tronco encefálico. Por meio de quê, meu senhor? Por meio de 3 pedúnculos, certo? Por meio de 3 pedúnculos. E o que é pedúnculo, meu senhor? O pedúnculo, ele é uma estrutura que vai conectar. Então, aqui ele está unindo. O pedúnculo, ele permite informações, por exemplo, do cerebelo para o tronco encefálico. Então, é uma região anatômica que praticamente permite passagem de nervos, certo? Passagem de informações. E aí, a gente fala de pedúnculos cerebelares, porque são pedúnculos do cerebelo. Tá, meu senhor, tu está falando que existem 3 pedúnculos. Que pedúnculos são esses? Aí é o que eu vou falar agora para vocês, certo? Deixa eu apagar aqui para vocês saberem. O primeiro pedúnculo é o pedúnculo cerebelar inferior, certo? O segundo pedúnculo é o pedúnculo cerebelar médio e o outro pedúnculo é o pedúnculo cerebelar superior. São 3 pedúnculos, nome tranquilo. Pedúnculo cerebelar inferior, o médio e o superior. E aí tem que saber o que cada um comunica, porque meu senhor disse que ele comunica ao tronco encefálico. E aí, o inferior, ele comunica o cerebelo a quem, meu senhor? A medula oblonga, que é uma região do tronco, certo? E aí, principalmente essa região vai permitir que mensagens, meu senhor,
mensagens sensoriais de equilíbrio, certo? Outra coisa importante, quando a gente fala agora do pedúnculo cerebral médio, certo? Ele é o maior dos três, certo? Esse aqui é o maior. E aí, ele é o maior dos três, conecta a ponte, certo? Então, ele vai conectar o cerebelo a quem? A ponte do tronco encefálico. Então, ele vai conectar a ponte, certo? Conecta a ponte. E aí, principalmente, vai trazer informações do córtex cerebral, certo? Então, aqui, conecta a ponte e traz informações de onde, meu senhor? Do córtex cerebral, certo? E o superior vai ligar o cerebelo ao mesencéfalo. Ele sustenta o cerebelo ao mesencéfalo, certo? E aqui a gente comenta que é a principal via de saída, certo? E aqui, principalmente também, vai trazer agora funções não sensoriais, mas aqui mais respostas motoras, certo? Do córtex em todo, né? Meio que por completo. Então, a gente tem 3 pedúnculos muito importantes. Cada um conecta o cerebelo a uma região. E isso que cai em prova, certo? Então, a gente tem que lembrar disso. meu senhor, fala um pouquinho de funções. Você já sabe, equilíbrio corporal, postura, movimentação, aprendizado motor, tudo isso é muito importante. E aí, vamos falar agora de estrutura, meu senhor, estrutura anatômica, porque aqui, ó, a gente consegue ver que, falando de cerebelo, a gente tem, ó, diversas regiões. A gente tem um vérmix, a gente tem um cúmen, tem o declive, o fólium, não é? A gente tem os lobos, ó, lobos anterior, lobo posterior, certo? Tem um lobo aqui, ó, semilunar inferior, a fissura horizontal, o lóbulo semilunar aqui também, ó, superior, e aqui o inferior, certo? Então, existem todas essas regiões aqui que a gente precisa saber um pouquinho de suas funções, certo? E a gente precisa falar um pouquinho sobre ela. Agora, de antemão, eu quero que vocês saibam que vocês já estão até percebendo, né? O cerebelo, ele é cortado, né, em folhas, que eles chamam de folhas e fissuras, certo? E aí, ele é cortado em folhas e fissuras, e isso faz com que aumente sua área de superfície de contato. E isso facilita, essas fissuras, facilita o cerebelo ele ter mais informações, porque aumenta a superfície de contato com qualquer neurônio, qualquer nervo, certo? Então, isso é muito importante que a gente comente, certo? Antes de falar de cada partezinha do cerebelo, aqui a gente também consegue ver um corte dele aqui mostrando, eu vou falar disso ainda. Eu queria mostrar a vocês também uma divisão filogenética, que a Adelmar gosta demais, que é o seguinte, porque eu devia ter falado isso lá no início, mas eu falo agora, não tem bronca, certo? Eu vou falar agora, que é o que, meu senhor? O cerebelo, ele meio que a gente vai dividir ele em regiões, que é abaixo da tenda. Lembra que eu disse que o cerebelo, ele forma a tenda do cerebelo? E aí existem regiões que são abaixo da tenda e regiões que vão ser acima da tenda. E aí, vamos dizer que aqui está a tenda do cerebelo. E aí, regiões que são abaixo, a gente chama de infratentorial. E regiões que estão acima, a gente chama de supratentorial, certo? Essa divisão é muito importante para a gente dizer o que está em cima e o que está embaixo da tenda do cerebelo, certo? E aí, como eu estava falando para vocês, uma parte importante que o professor gosta de falar muito é justamente a questão da divisão filogenética, certo? O que é isso, meu senhor, de divisão filogenética? Eu vou escrever aqui para vocês verem. A divisão filogenética é praticamente dividir o cerebelo em 3 partes principais, refletindo a sua evolução. Porque o órgão ele vai evoluindo com o tempo, né? E aí a gente tem praticamente 3 tipos de cerebelo, sabe? 3 tipos de partes principais do cerebelo que foram evoluindo diferentemente. Um dos é o que a gente chama de cerebelo vestibular. O outro que a gente chama é o cerebelo espinal.
E outro que a gente chama é o cerebelo. Esse aqui não é cerebelo não. Esse é o único que começa com cerebelo, viu? É o cerebelo. Tranquilo os nomes. Isso é uma divisão filogenética, certo? E aí, qual a diferença dela, Wilson? Por exemplo, o cérebro vestibular, ele é chamado de arquicerebelo. Só para não ser chamado de arquicerebelo, certo? Ele é chamado de arquicerebelo. E aí ele está associado ao equilíbrio corporal. É a porção mais antiga do cerebelo, certo? Ele recebe informações de onde a gente diz, né, que são informações para equilíbrio, por isso que tem o nome vestibular também relacionado. Já o de baixo a gente chama de paleocerebelo. Paleocerebelo. E aí ele é muito desenvolvido em vertebrais, né, animais vertebrais mais antigos. E também está relacionado com tônus muscular, está relacionado com a postura da pessoa. E existe o cerebelo, que é o neocerebelo. E aí o neocerebelo é a porção mais recente do cerebelo. E aí essa parte aqui é a que mais está presente em mamíferos, certo? E aí tem movimentos finos, movimentos precisos, certo? Recebe informações de todo o córtex, ajuda a fazer uma aprendizagem motora, coordena movimentos complexos, tudo isso. Então, assim, essa parte filogenética cai muito também. Aqui, pessoal, eu consigo mostrar a vocês os 3 pedúnculos que a gente estava estudando, porque isso aqui é uma das partes mais importantes, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem 3 pedúnculos, né? Pedúnculo cerebelar inferior, o superior e o médio. Então, a gente vê aqui, ó, pedúnculo superior, tá aqui, ó, pedúnculo cerebelar superior, que eles sustentam o cerebelo, certo? Pedúnculo cerebelar inferior, tá aqui, ó, nesse lado aqui consigo representar para vocês. E aqui tem um pedúnculo cerebelar médio, ó, que fica aqui, ó, mais mediano, certo? Pedúnculo cerebelar médio. E aí, lembrem, esses 3 pedúnculos são muito importantes para sustentar o órgão, certo? E aí vamos agora falar um pouquinho de todas essas estruturas que tem no cerebelo, certo? Primeiro eu vou falar para vocês das incisuras. A gente tem 2 grandes incisuras, incisura cerebelar anterior e nós temos, ó, a incisura cerebelar posterior, certo? A anterior, que é essa aqui, ó, localiza-se na parte frontal, é na parte frontal do cerebelo, certo? E fica entre os hemisférios cerebrais, não é isso? E vai acomodar o que, meu senhor? A porção posterior do tronco encefálico. Lembrem, o tronco encefálico ele vai ficar nessa região também aqui, certo? Qual parte, meu senhor, do tronco encefálico mais presente que fica? É o mesencéfalo, certo? E a função da incisura é uma função estrutural, certo? Porque ela meio que faz uma passagem, né, para acomodar uma estrutura. Toda incisura é algo para acomodar algo. E aqui, no caso, vai ser o tronco encefálico, certo? A mesma coisa a posterior. Só muda que a posterior está na parte de trás do cérebro, não é isso? E aí, o que se aloja aqui, meu senhor? A tenda do cerebelo, certo? Aqui sim vai se alojar a tenda do cerebelo. Lembra que eu disse a vocês que a tenda do cerebelo é uma membrana de dura mater que separa o cerebelo do lobo occipital. Então existe o osso occipital, vai existir o cerebelo, certo? Aí nessa região vai ter a tenda cerebelar, não é isso? Que é uma incisura que a gente já comentou da dura mater, uma membrana, certo? E aí a gente começa a falar agora de outra região, vou falar aqui do lóbulo central, que é a primeira subdivisão no centro do cerebelo. Então a gente tem aqui o lóbulo, né, central, certo? O lobo central. E aí o lobo central é localizado na parte superior também. Mas em que parte superior? Na parte superior do vermes. Aí já vou falar também o que é o vermes para vocês. Mas o lóbulo central ele fica na parte superior do vermes. E aí, o que é o vermes, Jarvis? Então fala logo, já que tu está falando aqui, ele é uma região central que conecta os hemisférios. Então o vermes é uma região central que vai conectar os hemisférios.
O verme cerebelar, isso é muito importante, certo? E o verme cerebelar, ele é formado por 4 estruturas: o lóbulo central, o cume, o declive e o fólio. Então, ele pode perguntar isso na prova. Quais são as 4 partes do verme cerebelar? Lóbulo central, cume, declive e fólio, certo? Ele pode simplesmente perguntar isso. E aí, eu não vou estar falando muito de função, mas o lobo central normalmente está mais relacionado a tônus muscular. Abaixo dele a gente vê o cume, certo? O cume, ele está localizado logo atrás do lóbulo central. A gente acabou de ver. Olha o cume aqui, certo? E aí ele fica, né, na região também do vermes, que a gente estava falando, certo? A gente tem um declive que fica nessa parte agora já do lobo posterior, certo? E aí, lembrar, o declive também é uma subdivisão do vermes e situado logo atrás do cume, certo? E as funções aqui é tudo semelhante também. E por último, a gente tem um fólio. Não, é fólio, mas não tem acento, né? E é a área que fica atrás do declive. E aqui a gente diz que o fólio é a parte mais posterior do vermes, não é isso? E aí lembrar que o vermes, ele é uma estrutura central, longitudinal, que vai conectar os dois hemisférios cerebelares. Então ele está em uma posição mediana no cerebelo, certo? E aí ele tem função de postura, controle de movimento axial, não esqueçam disso. O vermes, ele tem uma grande função de controle de movimento axial, que é o movimento do tronco, da cabeça, certo? E aí lembrar, é dividido em 4 partes, para não esquecer. Essa é a parte mais importante, pessoal. Lóbulo central, cume, declive e fólio, certo? Beleza? Aí a gente vem falar agora também do lóbulo quadrangular anterior. A gente tem aqui o lóbulo quadrangular anterior e temos também o lóbulo quadrangular posterior. Anterior, posterior. Lembrem que essa divisão do cerebelo, por ser em folhetos, fica difícil a gente localizar as estruturas, né? Mas a gente tem o lóbulo quadrangular anterior, certo? E praticamente o que a gente tem que lembrar do lóbulo quadrangular anterior é que ele fica lateralmente ao vermes, certo? É um lóbulo que fica lateralmente ao vermes. Ele está logo aqui, ó, lateralmente, em ambos os lados, certo? Aí a gente tem a fissura cerebelar primária, certo? Então a gente tem a fissura cerebelar, que é uma região muito importante também. E onde é que está, meu senhor, essa fissura? Em cima. Mas vamos focar aqui no cerebelo, certo? Vou tirar essa parte aqui. Vamos lá. E aí, ó, lembra que aqui de cara a gente já vê os lobos, certo? A gente vê o lobo anterior e aqui o lobo posterior. Então a gente já consegue ver 2 grandes estruturas aqui: lóbulo posterior do cerebelo e o lobo anterior do cerebelo. A gente viu que existe uma estrutura que fica no meio. Qual é? O vermes. Lembra que a gente viu que o vermes ele tem 4 estruturas. Quais são, meu senhor? O lóbulo central, o cume, declive e o fólio. É LCDF. LCDF. L de lóbulo central, C de cume, D de declive e F de fólio. Certo? Então a gente tem o vermes aqui, ó. Certo? E aqui já o lobo anterior e o lobo aqui posterior. Certo? Então, ó, e aí meu senhor tem 2 vermes, porque o vermes esquerdo e o vermes direito, certo, pessoal? Uma coisa que a gente falou muito importante aqui, ó, aqui na frente a gente vê a ponte, certo? Eu vou tirar aqui essa região, deixa eu retirar essas aqui também, pra gente ver com mais calma aqui, ó, pronto. Eu retirei aqui a ponte, ó, certo? E vou tirar um lóbulo aqui também, pra gente ver metade. Pronto, tirei, era o que eu queria, isso aqui, ó. Veio. Isso aqui é o ventrículo, lembra que existe essa parte também aqui próxima? Eu vou tirar também, porque eu quero mostrar. Prontinho, pessoal, é aqui, ó. Lembra que eu disse a vocês que a gente tem 3 pedúnculos que fixa, né, o nosso cerebelo no tronco encefálico, e aqui a gente consegue ver eles, ó. Aqui tem um pedúnculo cerebelar médio, certo? Aqui a gente tem um pedúnculo cerebelar inferior e aqui a gente tem um pedúnculo cerebelar superior. Então, vê que interessante, o pedúnculo, ele praticamente, eles
segura, né? Ó, porque se eu coloco de volta aqui, ó, vou tirar para vocês verem de novo. Eles ficam aqui, ó, eles seguram, ó. São esses 3 grandes pedúnculos, certo? Ele pode cobrar na prova para vocês. Primeiro o médio, inferior, e o mais para cima, superior, certo? E aqui o cerebelo por dentro. Vejam que ele tem todas, né? Parece uma couve-flor, né? Aqui, pessoal, trago mais imagens para vocês, porque para finalizar a gente só precisa falar um pouquinho da anatomia interna, certo? E aí, ó, aqui a gente vê o vérnix, a gente vê a fissura cerebelar, lembra que divide os 2 lobos, anterior e posterior, mas lembrem que o cerebelo ele possui 3 lóbulos, 3 lóbulos, né? O último é o menos famoso, que é o flóculo nodular, vou mostrar aqui para vocês também. Ó, o lobo anterior, lobo, aqui temos o flóculo nodular, vejam que ele fica bem mais centralizado, certo? Essa região mais centralizada. A gente tem o lóbulo, aí é lóbulo agora, não é lobo, certo? É o lóbulo quadrangular, aí a gente tem tanto o quadrangular superior quanto o inferior, certo? Ó, que a gente chama de anterior e posterior, né? A gente tem o lóbulo central do vérnix, ó, a gente viu isso, certo? O lóbulo semilunar inferior, que eles dividem, né? A parte inferior e posterior. Ó, o lóbulo, aí esse eu não falei para vocês, mas ele não é tão falado, mas é o lóbulo paramediano, ele fica aqui no meio, certo? Incisura cerebelar posterior, a anterior, ó, a fissura posterolateral, o pendúculo superior, ó, o pendúculo cerebelar médio, o pendúculo inferior, e aqui já entra na parte interna, certo? Do córtex. Porque aqui a gente vai dividir tanto o córtex, certo? E medula, porque a gente vai ter o córtex cerebelar e a medula, que é a substância branca, certo? Lembrar que o córtex cerebelar é a camada mais externa do cerebelo e é a substância cinzenta do cerebelo. Então o córtex é essa parte aqui, ó, que está mais escurinha, certo? E aí é onde a gente tem a maior processamento de informações. Aí o córtex ele é dividido em 3 camadas. Eu não vou entrar em mostrar elas aqui, que não adianta, que não vai cair isso. Mas só para dizer, ó, isso não falou. Que são 3 camadas, a camada molecular, a camada granular e as camadas de células de Purkinje, certo? Então são 3 camadas que tem. E aí a gente vem para a substância branca, que é essa, pessoal, mais clarinha internamente, que a gente chama de árvore da vida. Aqui no app também dá para a gente ver. Deixa eu mostrar aqui a vocês, pronto, ó. A árvore da vida, ó. É como se fosse uma árvore, né? E aí, lembrar que essa substância branca é a parte branca do, né, abaixo do córtex, que é a medula, que a gente chama, certo? E aí existem os núcleos, que a gente chama de núcleos profundos do cerebelo, certo? Que é justamente essas imagens aqui. A gente tem o núcleo fastigial, que a gente chama que ele é muito relacionado a controle de postura e equilíbrio, certo? A gente tem o núcleo globoso, certo? A gente tem também, aí ele fica logo ao lado, a gente tem um núcleo emboliforme, são vários núcleos. A gente tem um núcleo denteado, esse é o mais importante, certo? Ele é o maior dos núcleos, vejam que ele tem esses desníveiszinho, né? E ele aqui faz movimentos finos, isso é muito importante. E ele envia informações para o tálamo, certo? Então, para saber dos núcleos, lembre desse núcleo denteado.